Programa Família de Deus no ar. Uma nova oportunidade. Vamos aproveitar este momento, fazê-lo como se fosse um altar. Sempre tenho dito isso e é gostoso essa reflexão. Um altar, um encontro com Deus. Que este momento seja isto, um encontro com Deus. E realizamos esse encontro com nossa partilha. Partilha das nossas realidades. Partilha da nossa existência vivenciada. E de uma forma muito especial, tendo como pano de fundo essa vida conjugal, essa vida familiar, essa vida a qual nós construímos num lar, num verdadeiro altar. O lar é este ambiente, este espaço, onde vamos construindo esta realidade conjugal. Esta realidade que existe o esposo, a esposa, pai, mãe, filhos, irmãos, esta comunidade de vida e amor. Todo sábado, com início às 12 horas, nós temos esse momento de reflexão. Eu gostaria, neste sábado, nesse dia muito especial, falarmos um pouquinho mais dessa realidade, dessa estrutura, desta comunidade que é a família. Mas esta comunidade que é alicerçada, que é construída, essa realidade que vai sendo lapidada, elaborada passo a passo, com dois seres humanos. Dois seres diferentes entre si, dois seres iguais na sua natureza, mas diferentes na maneira de expressar essa natureza. Diferentes também na forma de sua formação, de sua criação. Diferentes na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de sentir, na maneira de expressar. Dois seres humanos que expressam essa humanidade de uma forma diferenciada. Dois seres que buscam, no dinamismo da própria existência, consolidar esta realidade conjugal. Por isso, esta caminhada, este processo, nós gostamos de chamar como tarefa, e não deixa de ser. É um trabalho, é um esforço. É um trabalho, um esforço que se traduz numa tarefa de consolidar esta realidade nupcial. Esses dois seres que buscam uma aproximação, levados por um impulso do amor, e nessa aproximação percebem a dimensão deste amor que leva a uma aproximação um do outro, uma aproximação de cuidado, de atenção, uma aproximação em que vai se consolidando na fidelidade daquilo que se propõe, o estarem juntos. O amor que vai surgindo entre estes dois seres vai selando esta comunhão, vai selando esta aproximação, este cuidado de um para com o outro. E esta realidade que se dá neste amor é essa realidade conjugal. O amor que surge é um amor conjugal. É um amor que vai fazendo com que esta comunidade de vida e amor vá se consolidando cada vez mais, a cada instante, a cada momento. Da sua realidade vai se consolidando. É uma tarefa porque é um processo dinâmico. Nós não estamos prontos. Não estaremos nunca. É um processo, é uma caminhada. Muitas e muitas vezes, o noivo, a noiva, buscando uma aproximação e uma convivência, buscam então este sim, neste estar juntos, como esposo e como esposa. Passam por todo este processo, passam por toda essa dinâmica, passam por este momento celebrado como casamento. Este momento litúrgico do casamento, em que a igreja acolhe esses nubentes e aceita o sim de cada um deles, reconhecendo-o então este sacramento do matrimônio.
ou seja, reconhecendo este mistério da comunhão entre esses dois seres. Mas muitas e muitas vezes nós observamos este protocolo, observamos esta cerimônia, e nós a olhamos muito mais como algo social, religioso, do que essa dimensão da realidade transcendente, que este sim que um diz ao outro representa. Quando este noivo e esta noiva, compreendendo que este amor os une cada vez mais, compreendendo, sentindo e experimentando esta força do próprio Espírito de Deus, próprio Espírito do amor, oriundo desta Trindade Santa, fazendo com que estes dois seres, neste sim, nesta decisão de uma convivência, nesta opção desta vida, mergulham, consciente ou não, mergulham neste mistério do amor trinitário, no mistério do amor de Deus para com seu povo. Então, essa decisão da convivência, em que seria o que nós chamamos na sociedade como simples casamento, eles casaram. Como casaram, podem descasar. É o que a nossa lei, é o que o nosso sistema diz. É o que o nosso Estado diz. Casa-se e pode-se descasar. Nesta ótica transcendente do mistério de Deus, não existe essa dissolução. Quando há a decisão consciente e responsável, quando há uma decisão madura de uma convivência, no aspecto religioso, no aspecto espiritual, nessa ótica transcendente, eu quero dizer, este amor que eu sinto por você, esta comunhão que se inicia neste processo de aproximação, nisso que nós chamamos então de realidade esponsal, é algo que transcende, é algo que extrapola a própria realidade humana. E passamos a mergulhar neste mistério de amor de Deus. Mistério é esta realidade que se revela por si mesmo, enquanto estamos em comunhão com ela. O mistério conjugal, é o mistério nupcial, é esta realidade do amor de Deus, é a realidade de Deus mesmo. Este relacionamento de Deus com seu povo, o relacionamento de Deus com o ser humano, se dá então em função deste mistério de amor. Este mistério que agora esposo e esposa decidem transmitir ao mundo como ícone de amor. Mistério que agora na convivência desses dois seres buscarão expressar ao mundo o amor de Deus a seu povo. Vão viver agora esposo e esposa nesta dimensão da existência de cada um, na realidade existencial de cada um, vão expressar ao mundo o amor de Deus a seu povo. Deus se faz esposo na pessoa de Cristo Jesus. Cristo, no mistério de Cristo, ele é o esposo. E a igreja, ou seja, a sua comunidade de amor é a sua esposa. Quando eu decido então, quando minha noiva decide, quando esses dois seres decidem num compromisso de convivência, eles estabelecem esta dimensão de amor. Eles dizem sim, e nesse ato, nessa atitude, nessa maneira de pensar, de ser e de agir, passarão a participar do mistério do amor de Deus. Esposo e esposa transmitirão um ao outro, aos filhos, aos amigos, enfim, ao mundo, a dimensão do amor de Deus a seu povo, um amor que perdoa constantemente, um amor que serve, um amor que entrega a sua própria vida na dimensão do outro, um amor que vai buscar agora expressar ao mundo esse mistério que é o amor de Cristo à sua igreja. Essa dimensão do amor de Cristo aos seus,
este processo de perdão, esse processo de luz, esse processo de reconciliação constante, esse processo que nós entendemos na igreja como esse processo evangelizador, ou seja, essa caminhada existencial fazendo com que o ser humano, na sua humanização, vá entendendo-se como destinatário do amor de Deus. Na realidade conjugal, neste espaço conjugal agora, que esses dois vão construindo, vai se estabelecendo essa dimensão de amor. Vamos refletindo, esposo e esposa vão refletindo ao mundo esse amor que congrega, este amor que comunga, este amor que perdoa, este amor que constantemente busca a reconciliação. Este amor que vai se consolidando cada vez mais, essa é a dimensão do amor conjugal. Ele vai se sedimentando, ele vai se consolidando passo a passo. Por isso dizemos que noivo e noiva, esposo e esposa, no início deste processo, não podem jamais pensar que é algo findo, acabado, muito pelo contrário, é algo que se inicia. Quando assistimos uma cerimônia a qual se estabelece essa realidade conjugal, nós podemos entender e devemos entender como algo que está se principiando, é um processo que se inicia. É um processo dinâmico, portanto não está parado, estático. Ele cresce, ele se consolida passo a passo. Então devemos nós começarmos a compreender isso. É um processo dinâmico. Essa comunhão, esse autoconhecimento e conhecer o outro, essa consolidação do nós como comunidade de vida e amor, é um processo dinâmico, é um processo ao qual nós vamos construindo esta realidade cada dia, a cada momento. A cada momento concreto da nossa existência, ele será consolidado. Eu convido então a que nós façamos uma reflexão sobre isso neste sábado, nesse dia, nessa tarde especialíssima, para irmos consolidando o nosso próprio espaço conjugal. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o segundo bloco de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. É praxe, é comum, neste momento nós agradecermos. Temos esse momento de reconhecimento. A todos vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos sintonizam. É a audiência de vocês, é o ouvir de vocês, o estar de vocês conosco, que nos entusiasmam a caminhada, que nos impulsionam a continuar com estas reflexões. Portanto, eu os abraço e agradeço infinitamente, do fundo do meu coração. A vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060, também pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e agora pelo YouTube, buscando Família de Deus ou o meu nome, encontra os programas ali postados a todos. Que Deus os abençoe, retribua este amor que nos dispensa com todo o abraço carinhoso, com todo esse espírito de amor que nos envolve, nos tornando uma grande família. O programa Família de Deus tem como pano de fundo a busca da reflexão sobre esta nossa realidade conjugal. Portanto, a todos vocês, que Deus os abençoe. E eu só agradeço estarem dizendo sim ao nosso convite e sentarem à mesa da partilha para refletirmos sobre estas coisas. Queremos, nesse momento, como temos feito sempre, colocar as suas famílias, você esposo, você esposa, você filho, você irmão, enfim, nós todos nos colocando nas mãos de Deus, para que esta sua presença amorosa consolide nosso lar, consolide nossa família, e que todas as suas promessas se realizem nessa nossa caminhada. Isso nós pedimos e já agradecemos, porque na sua fidelidade Ele cumpre aquilo que nos promete.
nos promete uma vida nova, nos promete uma nova dimensão de vida, nos promete essa presença do Espírito nos transformando. Portanto, agradecemos a tudo isso. Estamos comentando sobre esta realidade conjugal, que nada mais é do que o mergulho no mistério do amor de Cristo, do amor de Deus ao seu povo. Só é possível esta realidade ser consolidada nesta ação do próprio Espírito de Deus. O Espírito de amor, o Paráclito, este Espírito que nos justifica, esse Espírito que nos perdoa, esse Espírito que nos dá a consciência dessa dimensão amorosa de Deus. Esse Espírito que nos une nessa conjugalidade. Esse Espírito que nos dá a consciência do dom nupcial, desta nupcialidade, porque fornece ao homem, fornece à mulher um dom esponsal. Esta realidade não é uma realidade pensada pelos homens, não é uma realidade estipulada pela sociedade, pela política, pelas autoridades constituídas, não, nem pela própria igreja. É uma realidade pensada, uma realidade que vem do desígnio de Deus, é uma realidade de Deus mesmo. Toda a criação no ápice, a criação do ser humano, e nesta humanidade a presença de Deus. E esta humanidade revelada na sua masculinidade, na sua feminilidade. Portanto, é de duas formas diferentes de expressá-la. Quando nós falamos de realidade conjugal, quando nós falamos dessa realidade esponsal, nupcial, nós temos um ser humano masculino e um ser humano feminino. Na sua masculinidade será todo um processo de doação, de serviço à feminilidade, e vice-versa. Há um processo ao qual vão entrando em comunhão. Ouvimos palavras de nosso Papa lindo, falando sobre a mulher e dizendo: este ser extraordinário criado por Deus, esse ser trazido à existência na sua dimensão de meiguice, de docilidade, e que em cada realidade feminina, em cada mulher, há um coração de mãe. Literalmente, tendo gerado filhos ou não, mas ela tem o coração de mãe. Isto é típico da mulher, e esse coração materno da mulher, esta realidade da mulher, esse dom maternal que é dado à condição feminina deste ser humano, é essa disponibilidade de servir, de gerar. Isto que é o lindo. A mulher tem o dom de gerar vida, literalmente com filhos gerados no seu ventre, como filhos gerados no seu relacionamento. A mulher é a geradora de vida. Nesta realidade conjugal, ela é a que gera vida. E essa vida gerada não só nos seus filhos, mas gerado em todo ser humano que se relacione com ela. Nesse sentido, o próprio esposo é gerado na sua humanidade por meio da mulher. E o homem, todo homem, nessa mesma ótica, nessa mesma dimensão, tem um coração paterno, um coração de pai. A mulher, um coração de mãe. A mulher, esse dom materno, o homem, esse dom paterno. E é a comunhão destes dons nupciais, desses dons conjugais, é a dimensão do mistério do amor de Deus ao seu povo. Este amor da família divina, do Pai para com o Filho, nessa dimensão de amor em que se estabelece no próprio Espírito, o Espírito divino, em que faz esta comunhão, é o mesmo Espírito que realiza estes dons, o dom esponsal no homem e na mulher. Nesta ótica, nesta reflexão, nós temos a mulher como a geradora de vida.
E nós temos no homem essa dimensão paterna, como esta força que ordena, que coordena, essa força que harmoniza. Deus Pai criou harmonizando todas as coisas, no poder da sua palavra, na força do Espírito. A realidade conjugal, nós temos que começar a tomar consciência, nos abrir à própria ação do Espírito e permitir que nos leve nessa transcendência para podermos entender em que essa dimensão amorosa é esponsal do homem e da mulher, do esposo e da esposa, nada mais é do que a comunhão de dois seres em que estão agora imbuídos a consolidar esta realidade nupcial, consolidar esta realidade familiar. Não mais estarão juntos simplesmente por estarem juntos, mas estarão numa convivência para transmitir ao mundo, para revelar ao mundo o amor de Deus, para celebrar este amor, para fazer com que todo momento de convivência seja um momento de encontro com Deus, fazendo do seu próprio lar este altar presente na história do mundo, na história do ser humano. Cada altar, cada lar um altar. Cada momento concreto da vida familiar será um momento de uma expressão de doação um ao outro, um sacrifício de louvor. E é isso. Esposo e esposa, a cada segundo da sua existência, ofertam a Deus este sacrifício de louvor. Este sacrifício de louvor que nada mais é do que uma atitude de serviço de um para com o outro. Isto é o fundamento sacramental, é o fundamento do sacramento. Isto é a essência sacramental. É tornar a sua própria vida uma expressão de amor de Deus. Fazer do seu dia a dia esse serviço de um para com o outro, nada mais é do que este sacrifício ofertado a Deus Altíssimo. Pai Santo vai estar pronto, vai estar próximo, vai estar presente em cada atitude deste esposo e desta esposa, fazendo com que esta realidade vá se harmonizando. Enquanto a mulher, na sua condição materna, no seu dom esponsal feminino, gera vida. No seu comportamento, na sua atitude, na sua maneira de ser, será como que uma oração constante e um gerar permanente de vida a todos aqueles que se aproximarem deste dom esponsal. Vida será gerada, literalmente no seu seio, no seu ventre, como em toda a sua volta. Porque este ventre, ele se extrapola, se transcende e envolve todos aqueles que estão próximos. E cabe agora o esposo, com esse dom esponsal, com esse dom de pai, vai criar toda essa realidade, ou seja, vai harmonizar, vai fazer do caos esta harmonia, tudo no poder do Espírito. Então nós temos a mulher com seu dom maternal, gerando vida em torno desta realidade conjugal. E o esposo com seu dom paternal vai só criando esta realidade, harmonizando nesta caminhada. E aí se estabelece a comunhão. Enquanto a esposa gera vida, o esposo harmoniza em todo o conjunto. Esta é a comunhão do esposo e da esposa. Para que haja esta comunhão, para que se estabeleça esta comunhão, há a necessidade, entretanto, de um crescimento. Não só um crescimento espiritual na graça de Deus, mas um crescimento também humano, de conhecimento, de sabedoria. Crescemos na graça e na sabedoria, em dimensão a toda essa dimensão do varão perfeito, que é o Cristo Jesus. Essa é a nossa caminhada. Uma caminhada a qual
Nós vamos nos deixando ser preparados por Cristo como a sua esposa. Vamos sendo ataviados pelo esposo. Mas, de uma forma concreta, vivenciada, cabe a nós, esposo e esposa, essa tarefa. Uma tarefa que tem um dinamismo, como eu falei, e um dinamismo que vai sendo apreciado, vai sendo servido, acudido, apoiado, amparado pelo próprio Espírito. O Espírito que vai nos levando nesta caminhada, vai nos tirando do anonimato, vai curando nossas feridas, vai sarando nossa alma, vai nos transformando, nos ofertando uma nova vida. E nessa caminhada da nova vida, vamos estabelecendo então esse novo mundo. Vamos concretizando o reino do Pai, o reino de Deus. Mas para que isso se estabeleça, há necessidade deste esforço humano, desse trabalho humano, dessa tarefa humana. Nós vamos nos dispondo a que o Espírito haja. Vamos abrindo o nosso coração. Vamos ampliando toda a nossa dimensão de entendimento. Vamos nos permitindo a luz do Espírito que nos ilumine e que realize esta obra em nosso coração. Isto é um processo, como eu disse, e um processo em comunhão, um processo num diálogo, um processo num autoconhecimento e num fazer-se conhecer, num processo de aproximação um do outro. Isto é a comunhão. Como eu disse, é um processo, não estamos findos, não terminamos, não completamos. Não é com 10, 20, 30, 50, 60 anos juntos, é uma existência juntos. E sempre temos algo a fazer. Sempre vai existir algo a ser feito, porque é um processo ao qual nós vamos nos perdoando permanentemente. E nesse perdão vamos experimentando uma reconciliação constante. Mas para isso, como eu disse, há necessidade de um esforço humano. E o esforço vai estar no sentido de que vamos buscando uma autocompreensão das coisas. Autocompreensão daquilo que é mais básico e mais simples. Se nós, num diálogo esposo e esposa, formos tentar entender, compreender o que um e o outro entende e compreende de certos comportamentos, de certas atitudes, de certas realidades, nós vamos ver que é diferente. Nós somos criados em famílias diferentes, fomos formados de maneira diferente. Nós temos muitas e muitas vezes valores diferenciados, e isso nos leva a um comportamento diferenciado. Claro que somos indivíduos, nós temos nossa individualidade, mas há necessidade desta comunhão, de compreensão de coisas básicas. Por exemplo, quando nós caminhamos em direção um ao outro, nós vamos nos definindo numa condição, numa opção de estar junto, de permanecer junto, de viver junto, conviver juntos. Esposo e esposa buscam essa aproximação e ao momento da sua caminhada, na sua humanidade, em uma convivência, convivem juntos, na mesma casa, dormem à mesma cama, comem à mesma mesa. E na busca desta comunhão, nós vamos ter que tomar consciência passo a passo que temos que também ter uma comunhão na compreensão de certos termos, de certos fatos, de certas realidades. Me parece que um dos primeiros termos aos quais temos que ter uma certa compreensão mútua é fidelidade. O que significa fidelidade para um, o que significa fidelidade para o outro? Se nós, num diálogo, numa conversa entre amigos, perguntássemos o que você entende por fidelidade conjugal, nós vamos ver os conceitos e as definições as mais variadas possíveis. E de uma forma geral, nós compreendemos, entendemos, por toda a formação que tivemos, absolutizando que fidelidade conjugal é tão somente
o relacionamento sexual com um outro ou com uma outra. Como se fidelidade se definisse, se conceituasse, se findasse simplesmente neste ato extraconjugal. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Fidelidade conjugal, fidelidade nupcial, essa fidelidade, esta postura de estar caminhando sempre em direção a essa meta estabelecida, que é manter esta comunhão. Fidelidade, se formos buscar o sentido da palavra, em grego, por exemplo, bebaios, é pisar firme, é ser firme, essa firmeza que dá confiança. E a raiz do termo é mais ou menos como pisar firme. Quando nós vamos em algum lugar onde o piso tem uma certa instabilidade, nós, antes de darmos o passo, nós forçamos o pé para ver se está firme a pedra, o piso, para que possamos caminhar. A fidelidade conjugal vai nesta linha. É algo ao qual me dá essa firmeza. Eu sinto firmeza caminhando com você, porque sinto esta fidelidade de você a este processo. Não é tão somente, como eu disse, uma expressão extraconjugal, de origem genital, é muito mais que isso. Fidelidade conjugal é todo o meu comportamento, minha atitude, é todo o serviço prestado por mim, no sentido de manter e de consolidar esta comunhão a cada passo. Muitas e muitas vezes nós vemos casais, nós vemos esposo e esposa, realidades conjugais reclamando nas suas partilhas de que não há tempo para que haja diálogo. Não há tempo de manter uma atitude e um comportamento de esposo e de esposa. Mas nós temos que entender, e aí é que eu falo numa mútua compreensão. Esposo e esposa têm que ter um mínimo, uma síntese de mútua compreensão das coisas. Compreendermos da mesma maneira, com a mesma intensidade, para podermos realmente consolidar nossa comunhão. Para que haja mudança de um comportamento, de uma atitude, há necessidade de uma reinformação. Temos que ser reinformados para mudarmos nossa atitude e, consequentemente, nosso comportamento, a nossa maneira de ser. O relacionamento vai se modificando. O relacionamento entre esposo e esposa, entre os membros dessa comunidade de vida e amor, que é a família, vão se transformando, vão se modificando passo a passo à medida em que vai havendo uma reinformação. A presença de Cristo Jesus em nossa vida, a presença da palavra de Deus, do Filho amado, do Pai, é no sentido de nos trazer uma reinformação. Nos reinformando, nós vamos buscando, nós vamos entendendo, nós vamos convivendo com essa nova vida, um novo ser, tudo se passou. E vai iluminando todo o nosso ser. Essa transformação, a partir da reinformação, vai nos dando uma vida nova. Então, antes de querer, de buscar a transformação do relacionamento entre esposo e esposa, nós teríamos que haver um trabalho de reinformação. E quando nós vamos buscar uma reinformação, por exemplo, da fidelidade conjugal, nós vamos ter uma compreensão mais clara, ambos a mesma compreensão. Ambos terão a mesma luz do Espírito. Ambos, no mesmo amor de Deus, vão compreendendo o que realmente está faltando em nossa caminhada, o que realmente está sendo deixado de lado. Quando nós falamos, nestes sábados todos, a respeito do diálogo, desta troca de realidades, esposo e esposa, enfim, de todos os membros de uma família, mas principalmente com início no esposo e na esposa, são as vigas mestras, são as colunas que sustentam essa realidade conjugal.
São as duas colunas que buscam esta comunhão. São dois seres humanos em que, pela força do Espírito, vão se comungando, vivendo uma comunhão, uma verdadeira comunhão. Pois bem, talvez uma das primeiras luzes que deva vir a nós, devemos nos abrir a ela, essa tomada de consciência, para que tenhamos uma mútua compreensão de fidelidade, esposo e esposa. Fidelidade é o processo, muito mais do que fidelidade à pessoa. Eu fico um pouco triste quando eu escuto assim: eu sou fiel ao meu marido, fiel à pessoa do meu marido, do meu esposo. É mais que isso. Não é fiel à pessoa, é fiel ao processo. Claro que a pessoa é que está envolvida nesse processo, mas eu quero ser fiel ao processo. Eu quero ser fiel a esse compromisso que assumi com Deus, porque no momento em que eu tomo consciência desta dimensão transcendente, dessa dimensão espiritual da realidade conjugal, eu me coloco como um membro ativo, fiel a que este processo se consolide. Eu quero realmente esse dom esponsal que haja nesta realidade e se consolide. Portanto, fidelidade é isso. Não é fiel um ser humano um ao outro. Não há nenhum contato, nada extraconjugal. Mas nunca houve um diálogo. Nunca houve uma aproximação em busca de um conhecimento do outro. Isso não é fidelidade. Fidelidade é caminhar em direção a essa meta, custe o que custar. Fidelidade é consolidar esta realidade e, como eu sempre digo, no perdão e na reconciliação constante. Fidelidade é esta postura de estar sempre pronto a caminhar em direção à meta, a meta de sermos um só, a meta de sermos a família de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos em seguida com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Compete nesta caminhada, nessas reflexões, esse amadurecimento, este conhecimento. Não só essa abertura à dimensão espiritual para que o Espírito nos envolva e estabeleça em cada um de nós essa dimensão de amor, de comunhão, mas também iluminar todo o nosso ser humano para que possamos, com nossa consciência, nossa inteligência, nossa mente, nosso conhecimento, buscarmos uma caminhada mais sólida, mais consistente. Falava eu então de que a fidelidade é algo que se deve estabelecer nesta caminhada. Mas para isso, esta autocompreensão do que é ser fiel a este processo. Fiel é manter, instituir e manter esse diálogo permanente. Um diálogo ao qual eu vou me autoconhecendo. Vou conhecendo toda a manifestação do meu eu, como eu estou me manifestando, como ser humano. Na busca de conhecer ou de autoconhecer a mim mesmo, eu sem querer, eu vou me permitindo que o Espírito vá me revelando quem sou eu. Da onde vim, para onde vou, o que faço aqui. A luz do Espírito vai nos dando essa dimensão de que eu tenho a certeza absoluta de que eu vim de Deus. Eu vim das mãos benditas do Pai. Várias vezes já refletimos sobre esta realidade. Eu vim das mãos de Deus. Eu saio desta matriz divina e entro nessa matriz humana no ventre de minha mãe. E ali sou formado por vontade de Deus,
por escolha de Deus, por eleição de Deus. Já comentamos e refletimos sobre isso. O milagre da concepção, o milagre a qual eu começo a existir como se Deus me chamasse pelo nome e dissesse devete exista. Desde o ventre materno me chama. Desde o ventre materno escuto o meu nome. Passo a passo, essa eleição vai se concretizando e eu vou sendo então formado como ser humano, gerado como um ser humano. Neste ventre materno, nesta matriz humana, eu sou gerado por vontade de Deus. Venho ao mundo, saio deste ventre materno e entro no ventre familiar para ser formado como um ser da família. Tudo isso no amor de Deus. Então, quando eu tenho a compreensão de mim mesmo, de que eu vim das mãos de Deus e de que eu existo por misericórdia de Deus, voltarei à casa do Pai um dia por plena misericórdia de Deus. Mas eu tenho que entender que enquanto eu existo entre esses dois polos do nascer e morrer, essas duas realidades do ser humano, o começar a existir e o deixar de existir neste mundo, neste espaço existencial, eu tenho que compreender que eu tenho uma missão. A missão como tabernáculo, a missão como casa, como local da presença de Deus. A missão como o próprio ícone de Deus, testemunho, na certeza de que mergulhado neste mistério, por mim, comigo e em mim, fluirá este amor de Deus. Este Espírito agirá. Então, todo o processo existencial desta busca de comunhão com a minha esposa, eu vou não só consolidando esta realidade vivenciada entre nós, mas eu vou, com meu comportamento, com minha atitude, com minha maneira de ser, com minha humanidade, expressada em minha masculinidade, eu vou exercendo todo o serviço ao qual esse dom esponsal me oferta, me oferece, me dá. É o dom paternal, o dom de harmonizar as coisas. Harmonizar no poder da palavra, é a ação do Pai. Do nada fez tudo, do caos a harmonia, no poder do Espírito. Então cabe a mim, cabe a nós, queridos irmãos, esposos, meus queridos de Deus, cabe a nós a consciência de sermos fiéis a este processo. E como eu disse, a fidelidade não é tão somente não ter uma experiência extraconjugal, é muito mais que isso, envolve todo o meu ser. E no meu dom paternal, no meu dom esponsal, nesta força adquirida, essa força recebida do próprio Espírito de amor, eu passo agora a exercer esse dom, que é o dom de criar, ou seja, o dom, na palavra de Deus, trazer a harmonia ao caos. Cabe ao Pai harmonizar esta vida gerada pela mulher. Cabe ao Pai esse dom de harmonizar as coisas. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esposos, irmãos, filhos, cabe a nós esta harmonia, harmonia da onde estamos, harmonia dos compromissos assumidos, harmonia na nossa caminhada, quer no nosso lazer, quer na nossa vida familiar, quer na nossa vida profissional, na nossa vida, enfim, de lazer, aonde quer que estejamos. Somos nós que, pela palavra de Deus, harmonizamos as coisas. Temos esse dom, temos esse poder no Espírito. Podemos perfeitamente perceber o caos que domina a nossa sociedade, o caos que domina os nossos lares. É que nós não percebemos, não encontramos, não sentimos, não vemos
nós não testemunhamos. Este poder do ser humano masculino na sua expressão de harmonia, de harmonizar. Harmonizar com essa dimensão de fidelidade a este processo. Esta força que harmoniza, nos dando essa certeza, como que pisando firme. Esta confiança que vamos adquirindo nesta caminhada. Enquanto vocês, queridas irmãs em Cristo Jesus, vocês mulheres, que têm esse dom maternal, esse dom de gerar vida, tomem consciência disso, nas suas palavras, nos seus gestos, na sua maneira de ser. Como sempre brincamos, o sopro e um beijo de uma mãe cura qualquer doença no filho. Esse comportamento gerador como um verdadeiro útero, gerando vida em sua volta, permitindo a nós esta harmonia. A comunhão que se dá na fidelidade leva-se a esta consequência. Então nós vamos absorvendo, vamos adquirindo, vamos acolhendo em nós esta autocompreensão do que é ser fiel. E nos nossos diálogos, esposo e esposa, vamos expressar isto que nós vamos compreendendo. Somos fiéis, não fiéis um ao outro, mas somos fiéis ao processo que nós assumimos. Estamos sendo fiéis no nosso comportamento a isso que nós nos propusemos. Nós temos uma meta. E a meta é esta humanização recíproca, esta humanização de um para com o outro. Essa humanização que vai se consolidando na própria comunhão, na própria convivência. É um projeto desafiante, claro que sim, o relacionamento interpessoal, mas temos um Espírito que nos conduz. Então, esposo e esposa, todos os momentos aos quais nós vamos dedicar neste altar da vida a adoração, ao sacrifício, esse sacrifício de louvor ao nosso Deus, vamos fazendo todos os momentos existenciais uma oferta ao Criador. E a oferta é exercitarmos este dom que nós temos, o dom paternal, o dom maternal, que está presente em todo homem, em toda mulher. E de uma maneira muito concreta, muito visível no esposo e na esposa, na família, no seio familiar. Vamos, nesse sábado muito especial, vamos dobrar nossos joelhos, vamos segurar as mãos, esposo e esposa. Se não pudermos fazer isto pessoalmente, na nossa imaginação, pensemos em nossa esposa, pensemos em nosso esposo. E vamos agora à presença de Deus, aos pés da cruz. Vamos agora, presente neste mistério de amor, pedir perdão pelos momentos em que não fomos fiéis, não somos fiéis e não buscamos a compreensão do que é ser fiel. Pai Santo, Pai amado, nós te pedimos que, por favor, continue tua obra em cada um de nós, em que teu Espírito nos tire desse anonimato, ilumine todas essas nossas trevas, que possamos compreender que a fidelidade entre nós é a consolidação desta realidade, é a vivência e a convivência desse mistério de amor. Agradecer pelas mulheres que têm esse dom maternal, o dom de gerar vida. Agradecer a nós, homens, que temos o dom de harmonizar, de trazer harmonia. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer pela nossa realidade conjugal. Continue nos abençoando. E eu peço e rogo a todos que estão aqui ouvindo, Pai Santo, abençoa-os. E eu os convido, sábado que vem, estarmos juntos novamente, falando de nossas coisas, refletindo sobre nossas realidades, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai.